Fundada no dia 18 de abril de 2001, a Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária é uma entidade mantida pela Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Rio Claro. Há 24 anos, a Rede Cidade Livre se dedica a informar os rioclarenses sobre os principais acontecimentos da cidade, assim como retransmite também diariamente a tvbrasil.com.br e também a TV.com, que é a TV Nacional das TVs Comunitárias. Para marcar essa data e o retorno do programa Contexto Rio Claro, eu vou receber aqui hoje o presidente da Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Rio Claro e, por conseguinte, da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, meu companheiro Marcelo Fiório, seja muito bem-vindo, e também Caleb Augusto Pimentel, que além de estar nessa lida desde a primeira diretoria, quando foi eleito o primeiro tesoureiro dessa entidade, nos últimos tempos tem se dedicado a elaborar os projetos de captação de recursos que estão, inclusive, permitindo, nesse momento, o retorno das atividades locais e de produção de conteúdo local da TV comunitária. Seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo, Caleb. Vamos bater um papo gostoso aqui. Legal. E contar para as pessoas um pouquinho das peripécias desses 24 anos, né, de luta, porque nós sabemos que a comunicação comunitária enfrenta vários obstáculos que nós, inclusive, abordaremos nesse programa. Eu quero começar com o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo à sua casa, certo? Conta pra gente aí um pouquinho da história da TV, como é que foi fundada, os primeiros passos, etc, coisa e tal. Saudar aqui o Pimentel, nosso parceiro, saudar o Caleb. Muito bom estar retomando as atividades da TV Cidade Livre, aqui no canal 10 da Claro Net, numa nova fase, Pimentel. Vamos contar um pouquinho da história, mas vamos, sobretudo, contar um pouco dessa nova fase, os desafios, os projetos que estão aí colocados como desafio para nós aqui da entidade. A entidade é um conjunto de entidades que participam da administração do canal comunitário de Rio Claro. São sindicatos, são associações de bairro, são ONGs. Eu estava aqui, na época, no Sindicato Elicitários de Rio Claro, coordenando a subsede aqui de Rio Claro, e recebi a visita de dois cidadãos, o Rogério Soares e o Luiz Cavalari. O Rogério Soares era um ex-profissional da TV Bandeirantes lá do Paraná. A esposa veio aqui para Rio Claro fazer doutorado, fazer uma atividade na universidade aqui da cidade, na Unesp. E o Luiz Cavalari também, um publicitário que participou da construção da EPTV Campinas, os primeiros passos. Ele me procurou aqui no sindicato, nessa instalação que a gente está, vamos montar uma TV. Eu falei, isso não é para nós, né? Isso é para Roberto Marinho, isso é para Silvio Santos, isso é para outros, não é para nós, né? TV. Não, tem uma emenda da deputada federal do PT, Irma Passoni, na nova lei das TVs aí, do SEAC, né? Que permitiu o carregamento obrigatório dos canais públicos, entre eles um canal da cidade, o canal comunitário. Começamos as discussões, eles me procuraram justamente porque a gente, né, Caleb, naquela época, no ano 2001, a gente militava em vários assuntos aqui da cidade e precisava juntar entidades para constituir uma grande entidade administradora do canal. Então, a gente serviu de liga, convidamos vários sindicatos parceiros, várias associações de bairro, vários movimentos aqui na cidade, várias ONG, e fundamos o canal em 2001, dia 18 de abril de 2001. E fomos procurar, na época, a administradora aqui do canal a cabo, que ficava em Americana. Na época era a Horizon, que era uma grande operadora americana que assumiu várias áreas de concessão aqui do canal comunitário. E tivemos a sorte de encontrar um colega do Luiz Cavalari, na gerência da Horizon aqui em Americana, se eu não me engano era Rodrigo Pequeno, um nome assim, Rogério Pequeno. E ele falou, não, sejam bem-vindos, vocês são os primeiros que nos procuraram aqui, a gente manda para vocês o que vocês vão precisar. Eles mandaram para nós
uma relação em dólares, 17 mil dólares. Naquela época, em 2001, o dólar estava alto, tal, era algo que nós, enquanto entidades, era impossível. A partir daí, a gente foi procurar parceiros, os nossos parceiros que hoje estão na BCCO, os nossos parceiros que hoje estão na Associação Brasileira de Canais Comunitários, o Fernando Mauro. Fomos procurar os parceiros da associação aqui no estado de São Paulo, da CESP, na época, que também era o Fernando Mauro. E eles trocamos ideia. O canal de Porto Alegre, por exemplo, forneceu para nós o transmissor, outro forneceu os cabos, e a gente se juntou e baixou esses custos, e a gente conseguiu colocar no ar em 18, praticamente, lá para junho de 2002, e no dia do aniversário da cidade, Pimentel, nós colocamos definitivo no ar a TV Cidade Livre. A exibição do Diário da Província. Eu me lembro que eu cheguei muito cansado numa reunião de São Paulo, a gente que é do movimento sindical, vai em negociações, tal, viagem, vai para cá, vai para lá. No final da tarde, o Rogério falou, vamos gravar, vamos botar no ar, hoje é aniversário da cidade. Aqui em Rio Claro era feriado, aí para fora não era feriado. Eu cheguei cansado, o Rogério me colocou, como você me fez hoje, colocou de frente numa cama, vamos gravar. Eu fiz uma fala de abertura, nós temos até hoje essa gravação dessa memória, e logo em seguida exibimos um filme de um cineasta rio-clarense, que dá um nome aqui ao Centro Cultural, o Roberto Palmari, o filme Diário da Província, né? E foi assim que a gente deu início às nossas atividades aqui no canal comunitário. Na época era tudo mais difícil, não tinha internet, essas coisas. Então a gente foi tocando o ar. O Rogério tinha os equipamentos, ele era um profissional dessa área, o Luiz tinha um conhecimento de estruturar a TV, fomos constituindo. O Caleb, que está aqui com nós, era um menino, era o nosso primeiro tesoureiro da entidade. Eu tive que emancipar o Caleb. Para ele ser o tesoureiro, para assumir essa responsabilidade. Você estava na administração local, a administração local, na época, nos ajudou muito a gente organizar o canal, ter estrutura, os sindicatos também, com móveis, equipamentos, essa coisa toda. E começamos assim a TV. Tá? É uma longa jornada nesses 24 anos, né, de constituição de TV, de colocar o canal à disposição da comunidade. Nesse período a gente fez muita coisa, transmitiu o carnaval, transmitiu o futebol, a gente fez jornalismo, a gente chegou até 15 funcionários aqui trabalhando com registro na TV, e fomos ponto de mídia livre em 2009, em 2010, recebemos recursos, com recursos trocamos equipamentos que não eram nossos, eram do Rogério, equipamentos antigos, atualizamos em 2011. Aí teve várias fases na TV que a gente sempre fez uma adaptação. Onde que nós estamos aqui é o fundo do sindicato. Na época, o sindicato tinha aqui um caseiro, na época dos anos 60, 70, 80. Depois passou a não ter mais o caseiro, estava meio desalojado aqui. E o nosso sindicato aqui, o Sinergia de Rio Claro, foi escolhido porque era o ponto mais próximo ao ponto de conexão. A gente não entendia nada disso. O ponto noótico da Horizon, na época, aqui na cidade. Nós estamos a 400 metros desse ponto, que fica no centro aqui da cidade, no Jardim Público, na Rua 4, esquina da Avenida 1. Então, nós tivemos que lançar uma fibra ótica naquela época, em 2000, era muito caro isso daí. E esse cabo a gente ganhou de uma TV parceira nossa, tá? Que cedeu esse cabo, e a gente teve condições de colocar tecnicamente no ar a TV Cidade Livre. Tá? Esse estúdio era uma casa do caseiro. A gente teve que adaptar, o Rogério, o Caleb, o pessoal na época construiu um estúdio aqui de madeira. Depois a gente atualizou esse estúdio para painéis. E agora nós estamos nessa nova fase, vamos chamar uma terceira fase, inaugurando os estúdios no formato de entrevista, de podcast, que é isso que vocês estão vendo aqui, essa mesa, numa parceria com a fusteria aqui de Rio Claro, que moldou, fez essa madeira com madeira natural, bem típica aqui da cidade. Nós estamos numa cidade que tem um horto florestal aqui de eucaliptos.
Essa madeira, quem nos forneceu falou que é de uma recuperação de uma construção de casas antigas. As casas aqui eram construídas com muita madeira do horto. Então, é uma madeira de recuperação de construção, em formato assim bem natural. Cortina, toda uma atualização que nós estamos fazendo. Aí que entra o Caleb. Caleb, esse menino que esteve com nós na fundação, foi o primeiro tesoureiro. Foi no mundo aí, se especializou em audiovisual, em informática, agora em inteligência artificial. Nós estamos atualizando o parque tecnológico da TV nas produções que nós pretendemos fazer daqui para frente. Certo. Ô, Caleb, primeiro, como é que você se sentiu com 16 anos assumir aquela bucha? Certo? E você não ficou muito tempo, porque depois você saiu de Rio Claro, foi procurar sua turma, foi para Florianópolis, enfim. Voo de Rio Claro. Então, conta para mim, primeiro, como é que você se sentiu naquela época e qual o teu papel agora nessa nova fase da TV, etc, coisa e tal, o que você tem? De como eu me senti na época e como eu me sinto hoje, vendo a responsabilidade, né, de trazer um legado para essa nova geração, né? Porque na nossa época, quando o Rogério montou, que era Super VHS, a primeira câmera da TV era Super VHS. Hoje a gente tem todo o sinal digital aqui, né? Temos também, é importante citar o trabalho que o Matheus fez aqui junto com o Thiago, que são os filhos do Marcelo, que são o pessoal que conseguiu dar essa estrutura que a gente tem hoje. Então, todo o cabeamento da TV, se vocês verem aqui por trás, a gente tem uma estrutura muito profissional, tanto de áudio quanto de vídeo. Inclusive, recentemente, o Matheus esteve aqui também trocando algumas questões aí de digitalização do cabo, né? Então, acho que é a terceira vez que os cabos são trocados aqui também. E aí, assim, a questão dessa responsabilidade, mas o que eu queria dizer é o quanto era difícil lá atrás, tanto por falta de recurso financeiro como recurso técnico mesmo, né? Então, hoje, com o celular, a gente consegue produzir assim na nuvem, né? Inclusive, agora nessa fase, a gente tem uma questão da meta-reciclagem, que era proposto desde os primeiros pontos de cultura. Então, acho importante também falar esse trabalho que a gente fez aqui de restauração e recuperação do nosso parque tecnológico, não só da atualização, né? Hoje a gente tem câmera de cinema, a gente está com um parque tecnológico que a gente está desenvolvendo, mas também o parque tecnológico que a gente tinha, a gente manteve, né? Então, esse advento da inteligência artificial traz uma nova perspectiva de produção audiovisual na cidade. E é nesse lugar que eu me vejo. Então, também acho fundamental essa parceria com a FATEC. Era uma vontade que a gente tinha e que, no final, surgiu naturalmente o convite da diretora da FATEC e do coordenador do curso, né, que é o João, do coordenador do curso de inteligência artificial. E é muito bacana. Então, por exemplo, agora no meio do ano a gente já vai ter a segunda turma. Então, assim, né, para fechar aqui, para abrir para vocês de novo, essa questão do legado, a minha responsabilidade e o quanto está mais fácil e, assim, essas portas abertas que a gente está tendo. A gente chegou a fazer uma conversa ano passado com o Bahia também, que vai ser retomada esse ano. Então, e agora a gente vindo com essa fase também a possibilidade da gente ter um auditório, que é um auditório que tem aqui no sindicato, que vai passar por uma reforma. Então, vai ser trocado o telhado, não é isso, Marcelo? A gente vai fazer trocar o sistema também de refrigeração do ambiente. E aí, mais uma vez, o Matheus com o Thiago, com a expertise deles, vão cabear tudo isso, subir toda essa parte de infraestrutura para a gente também poder avançar nas questões educacionais, né? Então, me vejo muito nesse lugar assim da parte mesmo de formação, né? Até por ter vindo do movimento cineclubista e tal. Mas é aquela aventura, né? Sempre foi uma aventura e eu sou extremamente grato a vocês porque eu estou na frente aqui dos meus primeiros maiores mentores e que me acompanham até hoje. Não tem nem como eu não me emocionar. Assim. Tem outras pessoas importantes, a gente sabe disso, que são parceiros, inclusive, da TV, tipo Paulo Canabrava, Cariri, Juca Ferreira, mas vocês me acompanharam desde de bebezinho, né, nessa jornada, então não tem como eu não ficar emocionado aqui de poder estar aqui de novo e ver que a gente ainda vai poder fazer coisas muito interessantes aqui na cidade
com essa nova turma que está vindo aí, que já é contra a cabeça, né? Pois é. Já que você falou, e você também falou de parcerias, né, eu quero registrar que a minha participação nessa aventura, ela começa pelo fato de eu ser, na época, e ser até hoje, no final, presidente do CREC, do Centro Rio Clarense de Estudos Cinematográficos, que é o cineclube, é o terceiro cineclube mais antigo ainda em funcionamento no país, né? O Caleb também já estava trilhando essa área, e ao mesmo tempo eu estava na administração da Frente Rio Claro, né? Que era uma administração progressista da cidade, né? Comandada pelo ex-prefeito Cláudio de Mauro, não tem por que não falar o nome dele aqui, né? E que ajudou também, na medida do possível, dentro das possibilidades da legislação pública, da administração pública, dar uma pequena força para isso. Mas, falando nas parcerias, eu acho que é legal a gente citar que, ao longo de toda a nossa história, a gente construiu várias parcerias. Eu vou lembrar uma aqui que é fundamental, porque foi a TV Brasil via Radiobras, na época não era EBC, era Radiobras. Nós temos até hoje o convênio assinado com a EBC, né? O Conselho Nacional de Cineclubes, o Congresso Brasileiro de Cinema, os sindicatos em geral, a CUT, né? Em especial, né? Depois, mais recentemente, temos gente da Força Sindical também, a revista Diálogos do Sul, Global, que hoje é Global, etc. Coisa e tal. Enfim, uma série de parceiros que viabilizaram essa trajetória. Eu queria que o Marcelo falasse um pouco dessas parcerias, né, e o quanto que elas foram necessárias e continuam sendo necessárias para que a gente mantenha o trabalho que eu acho que todo mundo sabe que é um trabalho voluntarioso, né, que ninguém ganha dinheiro aqui. E, enfim, conta um pouco dessa coisa das parcerias. Por exemplo, agora nós temos lá o pessoal de Campinas lá também, etc. Nós temos posso estar esquecendo de vários aqui. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, gerida por várias entidades, cada entidade dá sua contribuição. Atualmente, por exemplo, nós temos a POSP de Rio Claro, que coloca na nossa grade de programação o programa da POSP, Educação na TV, todos os sábados, todo domingo, um programa de 10 minutos, que isso nós fazemos questão de estar exibindo, inclusive o William, coordenador, está vindo agora para a direção da TV e quer fazer um podcast aqui sobre a temática da educação, da luta aí dos professores públicos no Estado, aqui em Rio Claro. Nós temos o Sindicato dos Vidreiros, que está aqui com a gente no prédio também. O Sindicato dos Vidreiros é o que mantém o nosso... Para a gente monitorar o sinal, como é que está o sinal do Canal 10, a gente tem aí... Eles têm essa assinatura e sempre são parceiros com a gente aqui na direção. Tem o nosso próprio sindicato, que ajuda a pagar as despesas com energia elétrica, essa coisa toda. Vai disponibilizar o auditório para a gente disputar um projeto que a gente ganhou para reformar aqui o auditório, consertar o telhado e transformar também esse auditório em um espaço para fazer programas de televisão. Então, você tem também o pessoal de Campinas, da Socializando Saberes, o pessoal da Tainã, o Júnior Paixão, que é um companheiro que nos ajuda nessa parte de infraestrutura, de streaming, de transmissão, essa coisa toda. Você tem o Matheus, que se especializou, como os meninos nossos que saíram para o mundo, aí se especializou nessa parte aí de transmissão, de informática, dessas coisas todas. O Sindicato dos Químicos. Você tem o Sindicato dos Químicos, o Quintino, que tem o Sérgio Fossaluz agora aqui na direção com a gente, que sempre é um parceiro que está sempre nos apoiando, quer fazer também um programa. A gente está incentivando eles a retomar um programa lá de entrevistas também. Então, essa mesa aqui, gente... que vocês estão vendo aí, vai passar muita gente para conversar, para trazer informação, para trazer conteúdo novo. Nós somos um canal
um dos muitos canais da operadora da Claro, né? A Claro, ela vende internet, ela vende telefone, ela vende TV, e a gente é um dos canaizinhos lá da TV. Nós somos o canal 10 aqui da cidade, o canal comunitário. Mas a gente espera que, a partir do canal aqui de Rio Claro, a gente trate as coisas de Rio Claro. Inclusive, o nome da TV é TV Cidade, porque tem que tratar as coisas da cidade, os assuntos da cidade, os temas da cidade, os problemas da cidade, as soluções para a cidade. E tem que ser livre, livre do ponto de vista da expressão, do pensamento, da liberdade de vir e falar e querer contar as suas mentiras e as suas verdades aqui. Diversidade de olhares. E a diversidade, com certeza, tem que estar presente do ponto de vista libertário da TV. Então, as parcerias, Pimentel, cada um ajuda um pouquinho, dá um tijolinho para construir, para reconstruir, para retomar. Nós tivemos um momento muito difícil, que foi o momento da pandemia para todos no mundo, todos os brasileiros, e as TVs também tiveram muita dificuldade, a gente ficou muito tempo fechado. Quando você diminui uma coisa, para retomar dá muito trabalho. Então, esse trabalho que está sendo inaugurado hoje através do teu programa Contexto, que nós estamos retomando. Que, na verdade, não é o meu programa, é o programa da televisão. Tem que é um programa da casa, é o programa da marca da TV Cidade Livre, conduzido por você. Nós estamos sendo muito procurados por ex-parceiros que fizeram já programa aqui, que querem voltar, que querem experimentar. Outros que se aventuraram aí pelas redes sociais, pelos YouTube, estão querendo se utilizar desse espaço para também ter o seu conteúdo vinculado no canal 10 da Claro. Nós estamos abrindo a possibilidade, está chegando aí o programa O Povo da Casa na TV, do companheiro Emerson Macedo. Ele vai estar fazendo os programas, quer fazer aqui no estúdio, aproveitando os recursos que nós temos hoje aqui para dar um up na sua produção. A gente abre o canal para esses heróis da mídia popular. Então, o canal comunitário é próprio para isso. Nós não somos donos do canal, nós só gerimos o canal, nós só administramos e procuramos administrar com parcerias. Então, as parcerias são sempre bem-vindas. Tem gente que quer retomar a web rádio, então nós vamos abrir esse espaço, a sala aqui do lado também para retomar a Rádio Web Cidade Livre, tá? Para o pessoal fazer programa de rádio na web, também vídeo na web. Então, vai ter 1000 possibilidades. Nós chegamos a ter nesse estúdio programa musical, com artistas, gravando, falando. Em Rio Claro. É uma marca de Rio Claro. Uma parceria, não podemos esquecer que muito tempo foi na TV, foi a parceria com a Câmara Municipal. Exatamente. Que é o melhor espaço onde as coisas da cidade acontecem, é na Câmara. A TV Cidade Livre era a equipe que ia lá toda segunda-feira e gravava a sessão da Câmara e disponibilizava para outra TV aqui na cidade veicular. A gente quer retomar esse espaço aqui, convidando os políticos aqui da cidade a virem e colocarem as suas verdades, suas mentiras aqui. Está aberto para falar. Esse espaço os vereadores não vão escapar, que é o famoso Lupa Parlamentar, então, que estreia também essa semana também. Vamos estar desenvolvendo esses projetos todos, coisas que já tiveram aqui, ex-apresentadores, como nós jovens passamos por aqui, o Caleb, meu filho, tal, e cresceram nessa área aí do audiovisual, área do entretenimento, essa coisa toda. Nós vamos ter meninos que passaram aqui que querem ter seu programa agora. Hoje você tem meninos e meninas que passaram por aqui, jovens ainda, foi o primeiro emprego deles, viraram apresentadores de TV, viraram pessoas da mídia aí. Estão nos procurando, querendo fazer programa. Nós temos uma parceria de anos com o pessoal do rock feminino, com o pessoal do Equinócio, que a gente faz a produção, fez a produção audiovisual desses eventos. A gente quer continuar com essas parcerias. Quero aqui ter um programa literário, vou convidar pessoas para fazerem programas para debater a cultura literária na cidade. Eu acho que é uma coisa que eu luto há muito tempo e que o Caleb luta também nessa área, é convencer as entidades culturais da cidade a se aproximar mais da TV comunitária, porque na verdade, as entidades sempre tiveram próximas, as orquestras, o Clique, mas era como a prefeitura, de certa forma,
pagava para a gente gravar os eventos da cidade, etc., coisa e tal. Eles ficaram numa situação, eu acho que um pouco cômoda, porque entregava o produto pronto para eles, né? Então, isso é um apelo que eu tenho feito a todas as entidades, principalmente agora com a Lei Paulo Gustavo, que tem uma produção audiovisual imensa que foi feita com os recursos que vieram do governo federal aqui para a cidade. Mas eu acho que essa parte aí, quem pode falar um pouco de recursos que vieram para a cidade, aonde nós fomos buscar os recursos para conseguir fazer essa terceira fase, é o Caleb. Como é que foi essa luta aí, Caleb? Caleb foi importante para Bom, para falar disso, aí vale a pena falar do começo lá atrás, porque quando eu me aventurei, né? Eu lembro bem da Assembleia que eu me aventurei a me candidatar para ser tesoureiro e acabei sendo eleito. Foi na mesma época, no mesmo ano, eu fiz o meu primeiro curso de Lei Rouanet. Tenho até hoje o certificado, a apostilinha. Que foi casa, durante o terceiro fórum de políticas regionais, isso, que a gente promoveu em Rio Claro. Que o Gilberto Gil teve em Rio Claro. Então foi aquele momento bem especial também, acho que para a TV, para todos nós, né? E aí, assim, aí eu fui me especializando nessa questão dos editais. E a gente sabe que a gente também teve uma fase muito difícil com relação a isso, né? Principalmente na pandemia, um determinado governo aí que não tinha mais espaço, né? Então, quando a gente teve a volta do governo Lula, que a gente teve a reestruturação do Ministério da Cultura, eu já estava de olho, a gente já estava de olho, né? Já vinha conversando com o Marcelo e tudo mais para retomar esses editais, lembrando que a TV também sempre foi muito parceira da minha produtora, né? Sempre fiz questão assim de fazer as coisas com a TV para enaltecer o currículo, né? Então, uma das coisas que a gente vem discutindo é que a TV também tem o maior patrimônio da TV é o currículo, né? Os documentos que inclusive o Marcelo também assim teve essa sabedoria, essa força de vontade e, acima de tudo, essa resiliência, né, para esses momentos de baixa de produção, de recurso, de mão de obra, manter a documentação impecável. Então, através disso, a gente pôde participar de novos editais e, graças também a toda essa história do CREC, junto com a TV, sempre junto com a TV, a gente pôde, e até porque não dizer o Saburo, né? Que acho que teve uma pitadinha de sorte aí. Saburo a Camini, o próprio Weber, que João também Paulo. Eu sempre coloco em memória, né? Que infelizmente fez uma passagem também muito jovem, muito precoce. Mas a gente teve essa oportunidade de participar das leis Paulo Gustavo municipal, estadual. E na estadual a gente acabou prosperando. Inclusive, a gente está numa fase também de buscar esse olhar mais para a captação empresarial. Então, hoje a gente está com quase 2 milhões abertos para captação. Infelizmente, o ano passado, nesse sentido, não foi um bom ano, porque era um ano eleitoral, mas eu venho avançando. Então, conheci, por exemplo, o presidente da Congás recentemente. Tenho feito alguns trabalhos nesse sentido também, para não ficar só dependendo dos editais. Atualmente, agora, a gente está na fase de inscrição dos editais da TV Brasil. Mas falando, então, só para não deixar fio solto, quando a gente ganhou o prêmio da Lei Paulo Gustavo do acervo, do CREC, né, em parceria junto com a TV, isso foi fundamental para que a gente pudesse reorganizar a TV. Então, a gente teve um longo trabalho aqui de ter esse cuidado mesmo, de não jogar documento fora, de não jogar equipamento que poderia ainda ser utilizado por nós ou até por uma possível doação futuramente, né? Então, a gente teve todo esse cuidado e aí, a partir dessa oportunidade, a gente vem com um novo olhar também, por conta da minha formação em TI. Então, que aí entra nessa fase da FATEC. Então, todos esses trabalhos que a gente está desenvolvendo, é importante ressaltar que eles têm uma contrapartida social. E a contrapartida social passa muito por essas formações que a gente está fazendo, agora em parceria com a FATEC. O ano passado a gente fez uma reunião com o pessoal do Bahia aqui também. Tudo ainda muito embrionário, né? Porque a gente estava reorganizando o espaço, reorganizando o acervo, né? Para daí agora a gente poder ter um pouco mais assim de força, de constância nessa parte de formações. Então, esse ano, eu acredito que, inclusive, a gente vai formalizar também uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Né? Sendo que a formalização com a FATEC já está, a gente já está elaborando o documento.
Então, eu vou trazer para o Marcelo assinar, a diretora vai assinar. Acredito que saia semana que vem, mas é aquele começa antes de ficar pronto. Então, já estamos indo para nosso terceiro encontro com os alunos da FATEC. E aí, nesse curso, essa aula que a gente vai ter essa semana, especificamente, eles vão ter a oportunidade de ir do roteiro até a finalização de um curta de animação, que era um sonho também, que eu sei que era seu. A gente sempre teve esse... O CREC tem esse nome, também tem uma pegada de animação, sempre teve. Eu sei que você teve convite de estudar fora do Brasil, animação, acabou ficando. Mas, assim, é um sonho que eu também tinha, que eu também alimentei na FAETERJ, quando eu estive fora em Petrópolis, e agora a TV está abraçando isso com muito carinho. E eu estou muito contente por isso. Mas, então, basicamente é isso. A gente vai ter muitas oficinas aí, esperem por muitas oficinas de audiovisual e também parceria com o pessoal do teatro. Então, também aproveitar e fazer um apelo aí para o Jefferson, para o Cláudio, para as novas gerações aí que tem outros grupos super relevantes na cidade que foram alunos, assim como eu, como João Paulo Miranda, fomos alunos do Cláudio e do Jefferson, né? A gente, da Juliana. Fazer esse convite também, reforçar. Eu sei que tem um pessoal assistindo live aí, vai assistir depois também pelo YouTube essa entrevista. E que seria fundamental a gente ter o pessoal do teatro junto aí para criar mais, né? Para fazer coisas mais artísticas também, né? O Caleb falou em sonho e, assim, além da atividade local e da resiliência local sua, Marcelo, eu acho que há pelo menos uns 10 anos, se não mais, você também participa da diretoria. Primeiro você participou da CESP, né, e da ABSECOM. E nós temos um sonho. Qual que é o sonho das TVs comunitárias brasileiras, ô Marcelo? Então, nós tínhamos um sonho de ter um canal nacional. Nós construímos o ABSECOM e o Instituto ABSECOM e constituímos o canal TV Com BR. E esse canal está nas plataformas de satélite, né, dos canais por satélite, na Sky, na Oi. Isso a gente conseguiu e está indo bem. E o sonho é ter um canal aberto. Tá? Nós estamos sendo muito, nós que somos originários do cabo, né, da lei do SEAC, e as operadoras de TV a cabo estão migrando, como todo mundo está aperfeiçoando tecnologia, para o streaming, para as caixinhas, né? E na caixinha não estão carregando os sinais dos canais públicos, que são as TVs comunitárias, a TV Senado, a TV Câmara, a TV Universitária. Tá? Nós estamos com essa dificuldade, estamos se debatendo, tentando buscar alternativa de superar isso daí. E isso é importante a entidade nacional dialogar. Fernando Mauro é um baluarte dessas lutas. Temos vários companheiros que militam, desde o Rio Grande do Sul até o norte do país, nessa questão da sobrevivência do canal originário no cabo, como também o desafio de ter o canal aberto. Tá? Depende de mudança de legislação, estamos disputando agora alterações no projeto de lei da lei do streaming, que está sendo debatido aí entre o interesse de grandes operadoras aí do streaming, as Netflix da vida, essa coisa toda. E a ABSECOM é importante. Então, nós estamos junto com a liderança do Fernando Mauro, militando nessas questões, mobilizando, conversando, dialogando com os parlamentares, né, nessas questões e tentando se juntar. Né? Os canais comunitários têm esse caráter de ser do terceiro setor, de ser constituído por entidades que gerem os canais, e a gente junta os canais no Brasil para também se ajudar um ao outro, né? Trocando experiência, trocando informação, trocando conhecimento de parte técnica, essa coisa toda, e também disputando alteração na legislação brasileira sobre essas questões da importância do canal comunitário na mídia brasileira. Certo. E nós estamos lá na direção da ABSECOM, nas relações governamentais, essa coisa toda, dando a nossa contribuição. A gente tem muitas tarefas no movimento sindical, e eu queria aproveitar essa deixa tua, que
que eu vou sentar nessa mesa também vou me arriscar a apresentar programas aqui. Mas, por favor, seja muito bem-vindo. A gente está reorientando a nossa atuação, mais ficando aqui em Rio Claro, então vai possibilitar a gente usar muito esse espaço para ter programas de conteúdo. Essa novidade é furo, hein? É furo dele, porque nem eu sabia dessa história, né? Também não estava sabendo, não. Teoricamente, a parte de jornalismo passa por mim, mas ele passou por mim sem eu passar por ele. Mas assim, é uma grande notícia. Nesse sentido, desafiar. Nós que já somos experientes aí, 24 anos tocando isso daqui, nós estamos convidando, que nem o Caleb falou, convidar essa galera que milita na cultura aqui da cidade, a ocupar esse espaço, os jovens que estão na universidade aqui da cidade, a virem aqui e aprenderem com a gente, crescerem junto com a gente nessa arte de fazer televisão. E daí eu vou reforçar, especialmente as entidades, as orquestras, a orquestra sinfônica, porque a gente, na verdade, a gente procura, dentro da medida do possível, prestigiar as entidades culturais de Rio Claro, exibindo ao vivo as apresentações da Filarmônica, por exemplo, da Sinfônica, a banda dos Ferroviários, né, que agora virou Banda Sinfônica. Eu, inclusive, sábado de manhã tive a grata surpresa de ver uma apresentação deles no Jardim Público, que está sendo retomada também. Como está sendo retomado o setor cultural todo do país, e isso tem que falar mesmo, né, não é? Graças ao governo Lula, né, porque por muito pouco não mataram de vez a cultura desse país. Pode ter certeza disso, que por muito pouco não teve golpe, por muito pouco não se matou o setor cultural desse país nesses 4 anos aí, que é melhor a gente esquecer, inclusive. O Caleb, quais são as perspectivas aí, fora essa coisa da formação de novas pessoas para o setor, etc., coisa e tal, via estágio, FATEC, quais são as perspectivas, editais, etc., coisa e tal, o CREC, que, na verdade, está mais por conta do C agora, Curtas CREC, volta na programação, não volta na programação, conta aí para nós. Bom, a ideia, a gente já fez alguns testes o ano passado, e aí eu vou ter que entrar um pouco, estava pensando aqui o que eu queria falar sobre essa parceria com a Prefeitura também, que desde o ano passado a gente estava numa fase de namoro que eu acho que agora vai consolidar. Então, por exemplo, queria agradecer a Cláudia por ter... A Cláudia, ela é Fiório, né? Cláudia Fiório, Guilherme, né? Que ela deu uma força para estruturar toda a parte de streaming lá da sala de cinema. Então, hoje a gente tem uma sala de cinema que também foi através do recurso da Lei Paulo Gustavo, com uma estrutura técnica de som, de projeção, foi reformada a sala e tem essa possibilidade do streaming. Então, a ideia é ter o Curtas CREC, já ficou o convite para o pessoal. A gente estava fazendo ano passado, às quintas-feiras, né, fizemos algumas sessões, até para testar a audiência, entender como é que estava acontecendo, qual seria o melhor dia para fazer. E a gente chegou à conclusão que o melhor dia é na quarta-feira, porque justamente boa parte do nosso público vem do teatro, vem da capoeira, vem de outras atividades que geralmente os grupos de teatro, por exemplo, eles se reúnem às terças e quintas-feiras. Então, a gente chegou à conclusão que quarta-feira seria um ótimo dia. Então, a ideia é que a gente vai retomar o Curtas CREC por streaming. Então, as pessoas elas vão poder assistir na sala de cinema, mas também vão poder assistir via YouTube ao vivo em casa. E a outra novidade também, graças a toda essa tecnologia que a gente está tendo e toda essa estrutura, tanto da TV como a parceria lá com a Secretaria de Cultura, que a gente vai poder receber convidados, tanto presencialmente como online. Então, por exemplo, dos 2 convidados que eu posso citar aqui, que já estão certos, que você até conversou com eles, o Silvio Tendler e o Cariri. Ficaria muito caro a gente trazê-los, mas a gente tem condições de, usando as ferramentas de streaming, né, a gente ter esse convidado e ele, inclusive, poder interagir com quem estiver assistindo na plateia. Então, pessoal, não deixem de ir presencialmente, que vai ser diferente, né, do que assistir de casa e tal. A outra questão é a fanzine FZTV, que é uma revista eletrônica que não nasceu em Rio Claro, ela nasceu em Atibaia, mas que ela nasceu já parceira da TV.
Inclusive, o primeiro piloto que foi feito, que é até bem atual, com imagens, inclusive, fora do Brasil, produções das viagens que eu fiz para fora do Brasil, com a parceria com a TV e, no caso, o Weber. Então, o Weber me ajudou naquela época a formatar. E é uma revista muito interessante, porque ela é uma revista que a gente pretende, sim, falar das questões locais, mas também falar no âmbito estadual, nacional e, por que não, internacional. Então, a fanzine é meio que assim o que a gente está fazendo no mundo. E o legal da fanzine é que vem de Fanatic Magazine, né? E é uma revista que ela tem um nome muito forte. Então, geralmente, quando eu vou falar com patrocinadores, com parceiros, todo mundo sempre conhece. Às vezes não conhece, mas conhece. E a fanzine já teve muita força. A gente já foi revista oficial do Rodeio de Americana, que não é o maior, mas é considerado o melhor ambiente de entretenimento nessa área mais country. Então, dentro da fanzine também a gente vai estar retomando o que antigamente era o The Bike, mas aí, obviamente, dentro da fanzine com toda essa parte aí mais ligada aos jovens, aos eventos, por exemplo, que a Orquestra Filarmônica faz aqui na cidade, que são eventos mais, assim, como que eu posso dizer assim, multiculturais. Outra parceria interessante também que a gente vai trazer esse ano é o pessoal do Cine Itália. A gente tem um espaço aqui na cidade, que inclusive é um cara fantástico, ele é super conhecido no YouTube e tudo mais, é uma casa também de cultura aqui na cidade. O que mais que eu posso dizer sobre isso? Casa de Cultura Paulo Rodrigues. A Casa de Cultura Paulo Rodrigues, então não posso deixar também de citar aqui o William Najib, que sempre foi nosso parceiro, e inclusive a gente tem o nosso cantinho da TV e do CREC lá na Casa Paulo Rodrigues, é um dos lugares que a gente tem abarcado parte do acervo e que inclusive a gente também tem um sonho que a gente está, tanto como a gente está reformando aqui, com certeza no próximo edital que sair a gente vai colocar um edital de reforma, a gente já está até com um projeto. Foi feito um projeto de arquitetura para a reforma da Casa Paulo Rodrigues. Então, acho que eu queria ressaltar muito essa parceria com as secretarias aqui de Rio Claro. Secretaria de Desenvolvimento, né, através do Anderson Cristofoletti. Então, a minha ideia, inclusive, eu estava conversando com vocês, o meu uso aqui da sala, obviamente, até porque a gente precisa otimizar e incentivar que muitas pessoas utilizem. Eu vou fazer só uma roda de conversa aqui com o pessoal da CIRC, o pessoal mais ligado a essa questão do core business, que é uma coisa que eu venho me especializando desde que eu fui estudar TI. Também tenho essa coisa com modelos de negócios de tecnologia. Então, mas tudo isso dentro da fanzine. O legal da fanzine é justamente isso. Então, também ficou uma provocação aí para vocês ocuparem algum espaço ali, mesmo que escrito ou o que for. Mas, obviamente, que a fanzine é mais um braço da TV. E eu acho que é legal porque é isso. Tem uma cara jovem e é multicultural. É a cara do YouTube e tudo mais. O Marcelo, dá uma informação para as pessoas aí. Primeiro, essa informação eu vou dar. Pessoal, além de você acessar, se você for assinante da Claro, acessar o canal, a rede Cidade Livre, no canal 10 Digital, se você acessar o site da TV comunitária, redecidadelivre.com.br, tem lá, na barra de navegação lá, TV ao vivo. Se você clicar ali, você também acompanha a programação da TV ao vivo, né? E brevemente, ainda estamos vendo como é que nós vamos conseguir estruturar isso, para também a programação, se possível, ser transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, que, na verdade, as TVs hoje estão, não diria em declínio, mas assim, as pessoas assistem muito mais as coisas pelo YouTube, pelo Instagram, do que propriamente pelas TVs. Mas, assim, hoje, se a pessoa entrar lá no canal 10, né, cidadelivre.com.br ou pelo site ao vivo, qual que é a programação básica que ela vai assistir durante o dia e a noite, Marcelo? Então, nós somos o canal 10 da operadora Claro Net. Tá? Isso é para os assinantes da Claro. Todo mundo pode assistir a TV através do site redecidadelivre.com.br. Lá tem a aba TV ao vivo. Na programação da TV, de manhã, basicamente, é a TVT, que é uma parceria, esqueci de citar aqui, junto com a TV dos Trabalhadores,
A gente tem autorização para retransmitir o sinal. É um programa de manhã, basicamente é jornalismo, ICL Notícias, ICL Debate, até mais ou menos a hora do almoço. Aí, no período da tarde, a gente entra com a programação da TV Brasil, que desde 2011 a gente tem autorização para estar reexibindo aqui. Vários canais reexibem a TV Brasil, através do sinal da EBC. E à noite a gente retoma com a programação da TVT ou com a TV Com BR, com a programação nacional da TV Com BR, que são dos canais comunitários. Se a gente tiver condições, a gente consegue colocar um programa nosso nessa grande grade de programação da TV Com BR. Certo. Então as pessoas podem assistir o canal ou por ser assinante ou por acessar o site da TV Cidade Livre, redecidadelibre.com.br, acessa lá e assiste o canal no TV ao vivo. Certo. E no futuro tem essa perspectiva. E é o desenvolvimento tecnológico dos conteúdos nossos e para as redes sociais. A gente tomou a decisão de não ser só uma TV, ser uma rede de comunicação. Chegamos até jornal. Eu me lembro aqui que a gente mandava o jornal Cidade Livre em PDF por e-mail. Isso nos anos 2010, newsletter. Aí, meu amigo, o que está acontecendo hoje? É tudo digital. Pois é. Nós antecipamos uma tendência aqui. Pois é. O Dair Favari, a gente tinha um jornalista aqui que produziu o jornal Cidade Livre. Então, a gente foi protagonista de algumas coisas aí. A gente quer agora integrar nas redes, nas mídias, Instagram, Facebook, essas coisas todas. E a partir Por isso esse formato aqui, a decisão de transformar um estúdio em mesa de podcast é um pouco isso, para possibilitar essa integração com as redes. Ninguém mais senta no sofá para assistir televisão. Isso daqui é algo... Né? As pessoas estão assistindo hoje pelo celular, pela palma da mão, daqui a pouco vai estar... Tem gente que ainda senta, assim, né? Mas em todo caso... A nossa geração. Essa geração aqui... A deles não. E daí eu quero, já caminhando para o encerramento dessa entrevista, né, eu quero também informar as pessoas que a partir dessa semana, a partir desta Sexta-feira Santa, que abençoa a volta da TV Cidade Livre à produção de conteúdos locais, e como não poderia deixar de ser, nós retomamos pela produção daquele programa que, desde o início da TV, significa, de certa forma, a casa, né? Significa a TV, que já teve vários apresentadores e que, nesse momento, tem a honra, né? A honra e a responsabilidade de manter no ar, né? Então, a partir de hoje, semanalmente, a gente já pode garantir que nós vamos ter às terças-feiras, ainda no horário que nós estamos definindo aqui, o Lupa Parlamentar, que, na verdade, é um olhar sobre o que acontece no Legislativo rio-clarense, como o Marcelo já disse, é um local que a população precisa acompanhar, precisa ter um olhar mais atento, porque tudo passa por ali, né? E, às sextas-feiras, o Contexto Rio Claro, que é um programa de entrevistas, geralmente com personalidades da cidade, políticos, gente, empresário, enfim, as pessoas que se destacam e têm o que dizer sobre os setores que elas representam, né? Provavelmente teremos a volta do Curtas Crec também, já nessa nova grade de programação. E, enfim, nós vamos, aos poucos, passo a passo, reconstruindo, porque a ideia é que a gente pudesse ter a capacidade de produzir pelo menos 4, 5, 6 horas de conteúdo local. Nesse sentido, provavelmente o próximo passo seria um telejornal por dia, né, local, mas ainda, como diria a Jack, vamos por partes, né, e vamos dar um passo de cada vez para não começar a parar, começar, etc., coisa e tal. Eu queria, finalmente, agradecer muito o Marcelo, né,
inclusive pela boa novidade de que ele vai comandar um programa de entrevista aqui. O pessoal do meu sindicato que me desafiou isso daí. É. Fizeram muito bem. Apoiados por Fuda. Inclusive, eu quero fazer algo assim, entrevistar pessoas que não têm condições de virem aqui, a gente colocar ali a distância, fazer streamado. Isso. Pensar num formato assim. O sindicato me desafiou, nós estamos ficando mais experientes, né? A preservar a nossa memória. E muitos de nós estão indo e a gente não tem nenhum registro audiovisual da pessoa contando a história. Então, eu vou sair pelo Estado filmando pessoas, dirigentes. Me contaram que tem um cara que disse que vai ajudar você nessa história, chamado Silvio Tendler, é verdade? A gente está pensando em desenvolver um projeto de memória viva, orientado pelo Silvio Tendler, disputando projetos aí disso tudo. Então, eu vou fazer isso. Já que eu vou fazer isso, tem alguns que a gente não vai conseguir fazer presencial. Aí você vai fazer... Aí eu vou fazer por aqui, dessa mesa. De repente, vira um conteúdo para a TV. Então, nós estamos aí se desafiando essa nova etapa aqui na TV e ter conteúdo local também. Estamos todos se desafiando, né? Eu fiquei também muito tempo parado, né? Tô me readquirindo... habilidade, né, das coisas. Não esquecer de dizer para vocês também que semanalmente já estamos, inclusive, transmitindo as lives que são feitas pela revista Diálogo do Sul Global, né, do nosso parceiro, mestre, companheiro, incentivador, enfim. O Paulo Canabrava, ele sabe que ele mora no nosso coração, não só no meu, do Caleb, do Marcelo, mas de muita gente no Brasil inteiro. Então, às quartas, sextas e eu acho que sábado, né? São 3 lives semanais, das 6 às 7 da noite, das 18 às 19. Você pode encontrar lá no canal 10i, ao vivo, pelo site, por enquanto, as entrevistas que são feitas, conduzidas com grande maestria e responsabilidade pelo Paulo Canabrava e pela meninada, a nova geração da Diálogos do Sul também, o Jorge e o Guilherme, os 2G, GG, né? DSG com os 2G. E agradecer o Caleb Augusto Pimentel, que também é meu filho, né? Mas, assim, que tem se empenhado e teve uma participação que eu julgo muito importante para a gente poder estar retomando essa atividade de conteúdo local, já que ele que foi o responsável por elaborar os projetos aí que foram premiados aí, né, nos editais do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. As suas últimas palavras, depois a gente vai deixar, quem vai encerrar é o presidente, porque quem fala por último aqui é quem manda. Bom, eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não sou uma pessoa perfeita, realmente eu sou uma pessoa muito técnica, acho que eu trago isso da TI, mas eu garanto para vocês que a médio prazo vocês vão gostar de ter tudo mais organizado, aí, tudo mais planejadinho, até para a gente poder produzir mais. Bom, de qualquer forma é isso. Queria agradecer demais vocês. Eu acho que se eu cheguei onde eu cheguei, eu quero voar muito mais alto ainda, mas ter toda essa oportunidade de aprendizado mesmo. A minha grande escola foi o Movimento Cineclubista, foi a TV Cidade Livre, e desde muito cedo, né, até aprender a editar. Eu lembro que eu editava de qualquer jeito, aí o Weber editava pelo áudio. Então, eu comecei a editar pelo áudio. Então, de cada um que passou aqui pela TV, eu tenho boas recordações e tenho assim aprendizados também. Então, espero poder contribuir ainda mais, com mais ainda maestria e poder me entregar mais, né? A gente passou por essa fase de organização e agora acho que vai ficar mais divertido também, né? Então, eu confesso, Marcelo, que fiquei bem animado com essa proposta sua aí, porque todo mundo aqui vai gerando a famosa dopamina, um acaba incentivando o outro, né? Então, eu queria parabenizar já pela iniciativa e pode deixar que eu vou ficar ali. E aí, vai sair, quando é que começa isso aí? E nesse sentido, então, antes da palavra final para você, Marcelo, eu acho que a gente também tem que registrar os nossos agradecimentos a
uma grande galera que passou por aqui, que faz parte da história da TV, que faz parte da memória da TV. Eu quero, em nome do Weber, né, que era meu fiel escudeiro, inclusive, não só aqui, a gente fez coisas juntos. O Weber, por exemplo, nós levamos para gravar o CBC, o 8º CBC, que é o CBC mais histórico que existe. Ele foi lá para Porto Alegre para a gente, levou equipamento da TV para fazer, depois foi para Moreno, em Pernambuco, gravar uma jornada nacional de cineclubes, e a primeira vez que a Federação Internacional de Cineclubes se reuniu fora da Europa foi lá em Moreno, elegeu um presidente da Federação Internacional de Cineclubes brasileiro, Claudino de Jesus, e o Weber estava na equipe. Enfim, no Festival o Favari de Atibaia... estava também. O Lourenço Favari também estava. Enfim, o Afonso, Cavalari, Rogério, Sestaro. Eu acho que você pode lembrar de muito mais gente que eu, porque, inclusive, eu abandonei vocês um bom período aqui, fui cuidar da minha vida para o mundo, e você ficou aqui segurando a peteca, né? A nossa parceria com o Centro de Voluntariado, quando a gente ganhou o edital do Ponto de Cultura, o apoio que o Conselho Nacional de Cineclubes deu sempre para a TV também, né? Ganhamos edital de cineclube aqui da TV também. Mas, assim, eu queria que você fizesse o encerramento disso e convidasse o povo para prestigiar a gente, porque a gente faz não é para a gente faz é para os outros, não é verdade? Então, agradecer, Pimentel, pela retomada aí do contexto, o Caleb, que está aqui com a gente nesse desenvolvendo e pensando as coisas. Eu vou esquecer de gente aqui. Só um minutinho. Porque, assim, então, eu quero sei agradecer que é meio a todos. Constrangedor pai falar de filho, então eu quero agradecer muito, mas muito o Matheus, que o Matheus também é outro que faz, de grátis aí, segurando onda, às vezes de madrugada cai não sei o quê, o cara sai para resolver. O Tiago, que está lá na técnica, um beijo, Tiago, né? Agora você pode falar. Então, eu não vou listar aqui as pessoas, porque eu vou acabar esquecendo. Agradecer a todos e todas que ajudaram a construir esses 24 anos da TV, de algum jeito, os parceiros, os militantes aqui da TV, os apresentadores, são todos eu sou muito grato a eles, porque sem eles não teria TV. E agora são novos desafios, né, nessa questão da modernidade, das novas tecnologias, as redes sociais, o desafio de trazer conteúdo para que as pessoas tenham, no seu momento de lazer, de entretenimento, ou no seu momento de descontração, possa lá ter qualidade na informação. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, nós somos um veículo de comunicação comunitário, tem que ser da cidade, tem que ser da comunidade, mas também tem que ser voltado a ideias libertárias. É uma TV da cidade, mas livre. Então, aqui não tem negacionismo, aqui não tem pensamentos ditatoriais, né, nesse momento que a gente está vivendo. Aqui a liberdade, então, de aqui a liberdade de expressão com responsabilidade e dentro das regras, né? Dentro das a gente precisa ter claro isso. São todos bem-vindos aqueles que querem construir uma TV pública, que nós somos, uma TV comunitária. Tá? Então, agradecer a todos que contribuíram até agora e convidar todos e todas a dar continuidade a isso, porque aqui não tem dono, não sou eu que tenho a palavra final, a gente constrói coletivamente. E eu quero, então, finalizando esse primeiro novo contexto da terceira fase da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, agradecer muito você que esteve com a gente até agora, que está vendo esse programa que está sendo gravado, né? Que está vendo nesse momento esse programa. Curtam, compartilhem, contem para todo mundo, espalhem a notícia, ajudem a gente a ajudar o debate público sadio, saudável, honesto, baseado em fatos e não em fakes, né? Nos ajudem muito, estou pedindo mesmo encarecidamente. Eu acho que mais do que nunca, não só nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas o mundo todo está precisando de um pouco de verdade, né? Um pouco de lealdade aos fatos. E é isso que a TV comunitária sempre ambicionou, e eu tenho certeza que é isso que a TV comunitária sempre proporcionou à população rioclarense, né? Sempre nós tivemos uma postura democrática, escutando todos os lados, apresentando todas as visões, né?
E, enfim, nos ajudem. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, dependendo da hora que você está assistindo a esse programa. E vou pedir de novo, curtam, compartilhem e sejam bem-vindos à Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. É aqui que a gente se vê.